oportunidade de adorar esta noite. Amém? Aleluia. Cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos na casa dEle nesta noite. Aleluia. E podemos estar aqui adorando, glorificando, exaltando o nome dEle. Sem demora, eu quero convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 32, a partir do verso 22. Quero agradecer ao irmão Edson, ao irmão Sérgio, ao irmão Nildo, pela oportunidade, pelo voto de confiança que nos concederam e nos convidaram para estar ministrando a palavra de Deus nesta noite. Quero cumprimentar o irmão Marcelo, o irmão lá atrás, eu não lembro o nome dele, mas conheço ele também. Eu estou feliz, eu fico feliz de ver vocês aqui. Eu oro por vocês, eu dobro meu joelho e eu sempre lembro de vocês. O irmão Alexandre, a irmã Mara, a irmã aqui, me fugiu o nome, mas eu fico feliz de ver vocês aqui. Vamos fazer a leitura do texto que diz assim, ó. E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres, e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fez-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixe-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então não se chamará mais o teu nome Jacó. Então disse: se chamará o teu nome Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dai-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. E chamou Jacó daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou o Peniel, e manquejava de sua coxa. Amém. Amém. Pode tomar os teus assentos. O Senhor tem falado comigo durante alguns dias, já uma semana, sobre esta palavra. E nesse dia de hoje Ele me revelou mais algumas coisas sobre a vida de Jacó. Todos aqui são conhecedores do Evangelho, acredito eu. Todos aqui já ouviram falar de Jacó. Todos aqui já conhecem a história de Jacó. E o Senhor me revela algumas coisas da vida de Jacó. Começa a vida de Jacó. O Senhor começa a falar da vida dele quando ele estava no ventre da sua mãe. Jacó, neto de Abraão, filho de Isaque. No ventre da sua mãe, ele e o seu irmão Esaú são gerados durante 9 meses no ventre da sua mãe. Jacó, irmão de Esaú. Seu nascimento começa nascendo o seu irmão mais velho, Esaú. Quando nasce Esaú, nasce também Jacó. E quando Jacó nasce, ele nasce grudado, segurando o calcanhar do seu irmão. Quando ele saiu do ventre da sua mãe, quando as pessoas que estavam ali fazendo o parto, que viram Jacó nascendo, segurando o calcanhar do seu irmão, colocaram o seu nome de Jacó. Alguns pesquisadores dizem que o nome de Jacó significa suplantador, enganador. A partir do momento que foi dado o nome para Jacó, foi definida a sua personalidade, foi definido o seu caráter. Daquela hora em diante em que o seu nome foi pronunciado, começou a nascer a Jacó, começou a se formar a personalidade, o caráter de Jacó. Jacó cresceu com seu irmão Esaú. Seu irmão, a Bíblia diz que ele era ruivo, que ele era peludo.
Irmão, Esaú era caçador. A Bíblia fala que Esaú era perito em armas, era perito em caças, vivia no campo caçando, buscando alimento para a sua casa. Já Jacó já era mais caseiro, ficava em sua casa com a sua mãe, ajudando a sua mãe no trabalho da casa, ajudando a sua mãe com os deveres que ela tinha com a casa. A Bíblia fala também que Isaac já era adiantado em dia, já era um senhor de idade quando os dois nasceram. Quando os dois nasceram, a Bíblia diz que Isaac já era velho, já tinha uma certa idade. E os dois vão crescendo, chegam à adolescência. Jacó chega à sua adolescência com seu irmão Esaú. E Isaac vai envelhecendo. A Bíblia diz que ele fica de cabelos brancos, que os seus olhos começam a se fechar. Isaac já não tem mais a mesma visão que ele tinha no começo da sua idade, que ele tinha quando ele era mais novo. Isaac já estava mais velho. Jacó continua crescendo, continua se desenvolvendo, chega à sua idade de homem, de varão perfeito, a sua estatura de homem grande, ele e seu irmão Esaú. A Bíblia conta também que Esaú, um certo dia, estava no campo fazendo as suas caças, que ele fazia a sua rotina, o seu dia a dia, ele sempre fazia as suas caçadas. E a Bíblia diz que, retornando à sua casa, Esaú vem cansado, vem afadigado da caça, e não traz caça nenhuma. Andou o dia todo, cansou, estava cansado, com fome, e ele chega em casa, encontra Jacó fazendo um guisado, preparando um molho, e Esaú olha para aquele molho e sente fome, sente desejo de comer aquele molho. E ele diz para Jacó: dá-me um pouco desse teu guisado, para que eu possa matar a minha fome. Jacó falou assim: eu te dou o meu guisado, mas você me dá a tua bênção, me dá a tua primogenitura, deixa eu ser abençoado no teu lugar. Esaú, como estava com muita fome, não pensou duas vezes. Naquela hora ele só queria se alimentar, queria matar o desejo da sua carne. Ele sentiu o cheiro daquele alimento. Ele não pensou duas vezes e vendeu a sua bênção para Jacó. E diz que passa um certo tempo, a Bíblia fala que passa um certo tempo, e um dia Isaac manda chamar a Esaú e fala para Esaú: olha, meu filho, vai até o campo, mata uma caça, acha uma caça, faz um molho, prepara um guisado, do jeito que o teu pai gosta, do jeito que o teu pai saboreia um guisado, e traz para mim, que eu vou te abençoar. E isso, a mãe de Jacó estava escutando a conversa, e a mãe de Jacó era mais apegada com Jacó. E Esaú sai para o campo para procurar a caça. Enquanto isso, a mãe chama Jacó e diz: olha, o teu pai vai abençoar o teu irmão. Ele pediu para o teu irmão ir até o campo e caçar e buscar um cabrito ou alguma coisa para fazer um guisado, porque nesta noite ele vai abençoar o teu irmão. E eu tive uma ideia: eu vou fazer um guisado do jeito que o teu pai gosta, da maneira que ele gosta, com os temperos, com as especiarias que ele gosta, e você pega e leva esse guisado até ele. Ele não vai te conhecer, ele já está velho, seus olhos já estão fechados, ele não vai saber que você é Jacó, ele vai achar que você é Esaú, e você entrega o guisado a ele e ele vai te abençoar. E Jacó concordou com o plano da mãe, ele concordou com aquilo que a mãe dele tinha falado para ele. A sua esposa vai, Rebeca vai, prepara o guisado, prepara a lentilha, prepara com todas as especiarias, com todos os temperos que o seu marido gosta, porque ela, como esposa, ela sabia o que ele gostava. Preparou tudo e trouxe a Jacó e falou: vai, meu filho. Ele disse: minha mãe, mas tem um problema. O meu irmão, ele é um varão, ele é um homem, ele é cabeludo, e eu não tenho cabelo, eu sou liso. O meu pai vai me conhecer, a hora que ele me chamar para me abraçar, ele vai ver que a minha pele é lisa, que não tem pelo, ele vai me reconhecer. E a sua mãe teve uma outra ideia, disse: eu tenho mais uma ideia, meu filho. Pega, eu vou tirar aqui esse couro, essa pele de cabrito, você vai se cobrir com ela, e você vai à frente do teu pai, que ele não vai te conhecer. E assim aconteceu. Jacó chegou, trouxe o guisado, levou até o seu pai. O seu pai o abraçou, sentiu, passou a mão na pele, imaginou que era Esaú, mas antes dele abençoar, ele disse:
A pele é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Mas mesmo assim, ele abençoou Jacó. Mesmo assim, ele deu a bênção para Jacó. E diz que Jacó sai dali, mas ele sai com a sua mente perturbada. Ele sai com a sua mente conturbada, preocupado, pensando: o que eu fiz? O meu irmão vai voltar da caça, o meu irmão vai levar o guisado. E quando ele chegar para receber a bênção, ele vai ver que meu pai já me abençoou. Meu pai vai dizer: eu já te abençoei, meu filho. E Jacó ficou com medo de Esaú. E Jacó fugiu. A sua mãe disse: olha, vai, eu tenho um parente, eu tenho um irmão que mora em Padã Arã, vai à casa do meu irmão e fica lá escondido por um tempo, deixa passar a ira do teu irmão, depois você volta. E Jacó foi para a casa do seu tio, irmão da sua mãe, foi para a casa de Labão, em Padã Arã, e ficou lá. E Esaú volta da caça, vai ter com o seu pai conta o que aconteceu. Surge uma ira no coração de Esaú, mas ele não vai atrás de Jacó. E diz que Jacó chega em Padã Arã, mora com Labão, se apaixona por uma das filhas de Labão e começa a trabalhar. E o seu tio chega e pergunta: que salário você quer pelo serviço? E Jacó diz assim: eu quero casar com a tua filha, eu quero que você me dê ela em casamento. E Labão diz assim: tudo bem, eu te dou ela em casamento, mas você vai ter que trabalhar 7 anos para mim. E Jacó trabalha durante 7 anos para o seu tio Labão. Chega no dia do casamento, Labão tinha 2 filhas. Tinha uma filha mais nova e uma mais velha. E Jacó estava apaixonado pela mais nova. Chega no dia do casamento, Labão entrega a sua filha mais velha para Jacó. Ele engana Jacó. Jacó não vê, porque no tempo do casamento as moças usavam um véu, elas se tapavam, não mostravam o rosto. Depois que passavam alguns dias, que elas tiravam o véu e se mostravam para o seu marido. E Jacó vai ter com a sua esposa, dorme com ela, fica um bom tempo com ela. Quando ela tira o véu, ele vê que não era aquela que ele amava, que ele foi enganado. Ele vai até o seu tio e diz: ei, você me enganou, não era essa moça que eu queria, você me deu a mais velha, eu queria a tua filha mais nova. Ele disse: tudo bem, eu te dou a minha filha mais nova, mas você vai ter que trabalhar mais 7 anos para mim. E o amor dele era muito grande pela filha mais nova de Labão. Ele trabalha mais 7 anos para o seu tio. Durante 7 anos ele ficou ali trabalhando, cuidando das ovelhas. E chegou aos 7 anos, ele casou com a filha mais nova. Mas só foram 14 anos vivendo com o seu tio. E ele resolve ir embora. Ele resolve ir embora de Padã Arã, voltar para sua casa, voltar com a sua mãe, com o seu pai. Já tinham se passado 14 anos, ele sente no seu coração. Mas o seu tio não deixa ele ir embora. Deus também não permite que ele volte. Ele trabalhou mais 7 anos. E nesses 7 anos ele juntou muitos bens, juntou ovelhas, juntou camelos, vaca, boi. Ele teve muitos servos, muitas servas, porque Jacó, em tudo que ele colocava a mão, ele prosperava, porque lá atrás o seu pai tinha abençoado ele. Lá atrás o seu pai tinha abençoado ele com o seu Deus, e tudo que ele botava a mão, Deus estava com ele. Ele era abençoado, prosperava, tudo que ele colocava a mão para fazer, ia para frente. E Jacó passa mais alguns anos com seu tio, deu 21 anos, e ele coloca um desejo muito forte no seu coração de voltar embora. E ele reúne as suas servas, os seus servos, os seus filhos, as suas 2 esposas, todos os seus bens, e resolve voltar. E chegamos aonde nós lemos que ele se levantou numa noite, vindo embora para sua casa, e chegou e passou a sua família. Ele chegou no Val de Jaboque, passou a sua família, passou as suas mulheres, passou os seus filhos, passou as suas servas e todos os seus bens. E a Bíblia diz que Jacó ficou sozinho no Val de Jaboque. Eu entendo, meus irmãos, nessa palavra o Senhor me dá uma revelação, que muitas vezes temos que nos encontrar sozinhos, que muitas vezes temos que olhar ao nosso redor e temos que nos sentir só, sem mãe, sem pai, sem mulher, sem filho. E muitas vezes, quando nós percebemos, estamos sozinhos. Jacó, nesse momento, ele olhou ao seu redor e ele estava sozinho. Mas no texto que nós lemos, um pouco mais para frente, Jacó vai ter um encontro com Deus. A Bíblia fala que Jacó fica face
face a face com Deus. A Bíblia conta que Jacó teve uma luta com Deus. E para ter essa luta com Deus, Jacó teve que ficar sozinho. Jacó teve que estar só ele e Deus. Porque muitas vezes quando estamos lá fora, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa casa, com o nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso filho, com a nossa esposa, esquecemos de Deus, não lembramos de Deus, não lembramos que temos que dobrar o nosso joelho e ter um momento a sós com Deus. Aí Deus nos traz para o Vale de Jaboque, aí Deus nos traz para o centro de recuperação, aí Deus nos traz para um lugar desse, aonde nós olhamos, passa dia, vem outro dia, e olhamos ao nosso redor e não vemos ninguém. Olhamos ao nosso redor e não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém. Não tem ninguém para nos apegarmos. Não tem ninguém para você estar do lado. Não tem ninguém para passar a mão na nossa cabeça. Não tem filho, não tem pai. Jacó nesse momento se encontra só. E no versículo mais para frente, Jacó luta com um varão. A Bíblia diz que não foi Jacó que lutou com o varão, mas sim o varão que lutou com Jacó. Muitas vezes não é nós que lutamos com Deus, mas é Deus que luta com nós. Sabe por que Deus luta comigo e luta com você, meu irmão? Porque Ele tem um projeto na minha vida e na tua vida. E muitas vezes nós queremos sair do projeto de Deus. Muitas vezes queremos sair do caminho de Deus. E Deus vem e começa a lutar, começa a nos trazer de volta para o caminho. Quanto mais nós resistimos de entrar no caminho, mais Deus luta com nós, mais Deus nos força a retornar no caminho, mais Deus nos pega e nos força a retornar no caminho. Isso aconteceu com Jacó, isso acontece comigo, isso acontece com você. Eu não quero orar, você não quer orar. Eu não quero acordar na madrugada, você não quer acordar na madrugada. É aquela luta, é Deus te acordando 3 horas da manhã, é Deus te acordando 5 horas da manhã, é Deus lutando com você, é Deus falando com você: ei, acorda, vai orar. O que você está fazendo? Deixa a tua carne de lado, deixa o desejo da tua carne, dorme depois, dobra o teu joelho, busca a minha face. Você está no Vale de Jaboque, você tem que buscar a minha face. Deus quer ter um encontro com você, Deus quer ter um encontro comigo. Deus precisa forçar eu a entrar no caminho, Deus precisa forçar você a entrar no caminho, porque senão nós não vamos, irmão. Senão eu não vou, irmão. Se Deus não lutar comigo, eu vou sossegar, eu vou cair num adormecimento espiritual, eu vou cair numa frieza espiritual, eu vou andar gelado, eu não vou ter nada de bom para falar. Quando eu abrir a minha boca, é só chocarrice. Quando eu abrir a